Gente, para o Yuri Pita, que conversou com uma série de integrantes, todo mundo... Por que reforma tributária é tão difícil, né, gente? Pode trazer o Yuri aqui, e o Leandro. Porque mexe com o interesse de muita gente, né? Todos os governadores, todos os prefeitos têm interesse. Mexe com a arrecadação no país inteiro. Então, muitas vezes esses interesses estão contrapostos. O Yuri foi a campo tentar entender quais devem ser os maiores obstáculos para a reforma sair inteira do papel. Yuri. Vamos lá, Dani. Um dos aspectos, vendo ali pela própria composição do grupo de trabalho da Câmara, são as grandes cidades, prefeitos de médias e grandes cidades, aliás, e o setor de serviços. Era já sabido que o setor de serviços teria, e ambos pelo mesmo motivo, que é o ISS, que é o imposto que as prefeituras cobram de serviços financeiros, de uma série de tudo quanto é prestador de serviço, que são o setor mais forte nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, acho que o Leandro Rezende conversou outro dia com o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, que aponta que São Paulo perderia 10 bilhões de reais. Um orçamento que, se não me falha a memória, está em torno de 60, 70 bilhões. Aqui até vou checar depois. A questão é que a PEC prevê alguma compensação para os municípios e para os estados, porque também há impacto na arrecadação do ICMS de alguns desses estados. Estava conversando com o deputado Jonas Donizete, que inclusive foi prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e reconhece que esses obstáculos existem, embora exista também uma vontade, uma disposição de atuar por um sistema mais simplificado. Por isso que, no fim das contas, uma palavra que a gente vai ouvir muito, além dessa do empurrão do governo para a reforma tributária andar no Congresso Nacional, uma palavra que já foi usada por Arthur Lira, presidente da Câmara, o próprio Jonas Donizete utilizou comigo ontem na conversa, é reforma tributária possível. Seja como for, se conseguir avançar com as PECs que estão unificando a 45 da Câmara com a 110 do Senado, já seria um grande avanço ali em termos disso, de que há décadas que se fala dessa tão prometida reforma que, por esse conflito de interesses, acaba não andando no Congresso Nacional, Dani. Leandro, quero te ouvir. Você conversou com gente muito próxima, ou o próprio prefeito da maior capital do país conseguiu apurar que ele faz aí um apelo, está fazendo um apelo aos deputados. Dani, eu apurei que o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ele conversou com o Marcos Pereira, né, vice-presidente da Câmara, e externou essa grande preocupação, né, de que a cidade de São Paulo pode perder 10 bilhões, e aí é dentro exatamente disso do que o Yuri está explicando, né? As grandes cidades, no caso, estou aqui na maior delas, né? As grandes cidades podem ter uma perda de arrecadação muito severa, e aí entra a dificuldade de discussão dessa reforma tributária. Ouvindo esse relato do deputado Marcos Pereira, né, vice-presidente da Câmara, ele usou esse relato como um exemplo de que a discussão sobre a reforma, por mais que o governo queira celeridade, por mais que ele próprio tenha um entendimento de que o legislativo também quer discutir isso rápido, isso não será um debate simples. O que me disse o vice-presidente da Câmara foi o seguinte: como é que eu não vou levar em consideração o prefeito da minha cidade, da maior cidade do país, dizendo que vai ter um desfalque de 10 bilhões de reais na arrecadação? Eu não posso deixar de levar isso em consideração, e esses dados precisam ser contemplados e apresentados. Por mais que haja uma disposição, pelo que eu consegui entender, né, do Legislativo e do Executivo, de colocarem essa pauta como prioritária para esse primeiro semestre, o Marcos Pereira faz essa avaliação de que, olha, de repente não vai dar tempo de fazer as coisas no primeiro semestre, a coisa vai se prolongar, esse debate vai se prolongar dentro do Congresso Nacional por um tempo. E até o exemplo, né, de que a comissão para olhar para a reforma tributária foi agora escolhida, e ela tem 90 dias, né, para poder trabalhar, o que demonstra que o governo não tem um texto de consenso sobre o assunto. Então a coisa vai ter que ser construída, essas comissões a gente sabe como é que é, o debate às vezes, né, pode demorar, então ele já faz esse seguro, né, de que, olha, de repente essa aprovação que o governo tanto deseja fica só para o segundo semestre. Com outro detalhe também, né, já teve alguns integrantes do governo falando que a reforma tributária vai tirar um pouco da carga dos impostos sobre os mais pobres, e ele colocou um olhar especial sobre isso. O vice-presidente da Câmara me disse, olha,
olha, o que está em debate, por enquanto, é uma rediscussão do arranjo tributário do país, não necessariamente corte de impostos para os mais pobres. Dani.